Vamos lá para a aula? Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia você que está aí do outro lado me assistindo. Prepara o seu material e vem comigo para a nossa aula do dia. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as algas, certo? Já falei das características, já falei da classificação delas, ok? Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre a reprodução, os tipos de reprodução dessas algas. Então, as algas, tanto unicelulares, aquelas formadas por um tipo só de células, certo? Quanto as multicelulares, várias células, elas apresentam essa reprodução de duas maneiras, tanto a unicelular quanto a multicelular. Pode ser do tipo assexuada, como também pode ser do tipo sexuada, tá? Lembrando que a assexuada não ocorre troca de material genético, né? Não tem variação genética. Então, os seus descendentes são idênticos, ok? Já do tipo sexuada, ocorre a troca desses gametas, a troca do material genético. Então, ocorre o quê? Ela é marcada pela variabilidade genética. Tranquilo? Então, isso ocorre nas algas, tanto uni como multicelulares. Agora nós vamos falar de cada uma delas, tá? Das do tipo assexuada como do tipo sexuada, tanto para os uni quanto para os multicelulares, ok? Vamos lá? Começando então a reprodução com o tipo de algas assexuadas, certo? Já falei que elas sem variação genética, por quê? Porque não ocorre a troca de material genético, ok? Então, gera descendentes idênticos. E quais são essas formas? Quais são os tipos de reprodução assexuada? Ela pode ocorrer de três maneiras, ó. Prestem bem atenção. Nas algas unicelulares, a reprodução do tipo assexuada, elas ocorrem por divisão binária. Eu posso chamar isso de divisão binária ou simplesmente bipartição. Lembra que vocês já viram esse tipo de reprodução com os protozoários, por exemplo, certo? Então, na reprodução das algas, também ocorre a do tipo divisão binária, que é chamada também de bipartição. Então, um indivíduo dando origem a outros dois. Como assim? Olha lá, ó. Um indivíduo, um tipo de alga, certo? Unicelular, que se divide em duas, certo? Então, é chamada esse tipo de reprodução de divisão binária ou bipartição. Olha lá, outro tipo de bipartição das algas verdes, por exemplo, ó, se dividiu, era um e se dividiu em dois, por isso chama bipartição. Tranquilo? Então, falamos do tipo de reprodução assexuada, que você sabe que pode ocorrer tanto com algas unicelulares como multicelulares. A primeira delas que nós falamos foi a divisão binária, que ocorre nas algas unicelulares. Que tipo? Chamado de bipartição ou divisão binária. E aqui tem exemplos de algas que ocorrem esse tipo de reprodução, tá? As diatomáceas são uma delas também. Tranquilo?
No caso das algas multicelulares, tá? Esse tipo de reprodução ele pode ocorrer de duas maneiras. Através da fragmentação do talo, tá? Ou através da zoosporia. Tudo bem? E o que é esta fragmentação dos talos? É que os pedaços, olha lá, deixa eu mostrar para vocês. Os pedaços são cortados, ó. Eles são fragmentados, ó. Tirados, cortados, certo? Olha lá, cortou, o local da fragmentação foi cortado e dividido em dois pedaços, certo? Os talos fragmentados. E eles, o quê? Se regeneram, tá? Em novas algas. Então, ele é cortado, fragmentado, e ele se regenera em outros talos, ok? Então, essa reprodução ocorre em muitas algas chamadas de filamentosas, ok? Então, ele é comum esse tipo de reprodução de algas multicelulares do tipo assexuada, porque não ocorre troca de material genético, certo? Então, esse tipo chamado de fragmentação, ele se regenera, ok? Formando novos talos, novas algas, ok? Então, os fragmentos isolados crescem devido que à multiplicação dessas células, certo? Então, eles são iguais, ó, porque eles são do tipo que assexuada, não há troca de material genético, então não há variação genética, eles são idênticos. Tranquilo? Então, eles se constituem, se regeneram, originando talos completos, que são o quê? Iguais. Fechado? Então, falamos do tipo assexuada, já da divisão binária, que é a chamada bipartição, para células unicelulares, e agora falamos da fragmentação desse talo, certo? Que é para células multicelulares, do tipo filamentosas. Então, esse último processo aqui de reprodução das algas do tipo assexuada, né, que nós vamos falar agora, é a zoosporia, certo? Como é que funciona esse processo? Que também, lembrem, que são com algas o quê? Multicelulares, tá? Que elas produzem o quê? Células flageladas. Lembra lá dos flagelos? Que essas células flageladas são os zoósporos, certo? Que eles nadam até atingir locais favoráveis para eles poderem se desenvolver. Aí eles se fixam e originam novos talos, certo? Novas algas. Então, como que isso ocorre, ó? Olha lá, os zoósporos, tá vendo? São flagelados. Lembra lá dos flagelos? Que são as caudas? Pois é. Então, o que acontece? Ele se fixa, ó, e desenvolve, certo? Esse é o ciclo dele. E libera o quê? Os filamentos, né? Fazendo o quê? Liberando novos, o quê? Na hora da reprodução, eles formam novos zoósporos, certo? Lembra que eles se fixam, né? Ocorre essa fixação para poder originar novos o quê? Novos talos. Olha lá, reprodução do tipo quê? Com células multicelulares. Tranquilo? Então, ele vai formar novos zoósporos. Então, vocês viram até agora o seguinte: a reprodução dessas algas, tá? Do tipo que assexuada. As algas do tipo assexuada, os descendentes são idênticos. Tá vendo? Eles são iguais. Formaram-se vários deles aqui, ó.
Então, nós falamos dos 3 tipos de reprodução assexuada, que elas podem ser tanto unicelulares como multicelulares. Qual foi o tipo unicelular que nós falamos? Falamos das algas, da reprodução assexuada do tipo divisão binária, que são as unicelulares, certo? As multicelulares, nós falamos de 2 tipos. São as algas filamentosas, que ocorre a fragmentação, os pedaços desses talos, né, que se regeneram, lembra? E da zoosporia, que são células também multicelulares, que são as células o quê? Flageladas, que são os chamados zoósporos, ok? Então, nessa aula, você já sabe que o tipo de reprodução das algas é do tipo assexuada e sexuada. Porém, na aula de hoje, nós vamos falar só dos tipos assexuados, que podem ser uni- ou multicelulares, que foram esses 3 tipos aqui, tá bom? A divisão binária ou bipartição, a fragmentação do talo e a zoosporia. Tranquilo? Fechado, então, aqui a aula de hoje sobre reprodução dessas algas. Tranquilo? Vamos para a nossa tarefa. Então, vamos lá. Para eu finalizar essa aula aqui, antes de eu falar e explicar sobre a tarefa, prestem atenção. Então, nós vimos na aula de hoje sobre a reprodução dessas algas, que está lá no livro de vocês, na página 81, certo? Que tem a alga reprodução do tipo assexuada e sexuada. Lembrando que na aula de hoje eu falei sobre os tipos de reprodução assexuados, ok? E na aula que vem eu vou trabalhar os 3 tipos de reprodução sexuada, tá? Lembra que tem variabilidade genética. E o que é essa variabilidade genética? Porque ocorre a troca do material genético, ok? Então, eu vou falar na aula que vem do tipo fusão das células para as algas unicelulares, conjugação, certo? Que é uma das mais importantes, e a chamada alternância de gerações. Então, eu vou explicar sobre cada uma delas na aula que vem, né? Na nossa próxima aula. Agora, vamos ficar com a tarefa. Preste atenção, então, aqui agora para a tarefa, tá? Essa tarefa da aula de hoje, você vai usar a página 84, Conhecimento em Ação, o exercício 10, tá? Você vai analisar essas algas e responder no seu caderno de ciências, ok? Então, você vai copiar a pergunta e responder. Prestem atenção na letra A aqui. Você vai identificar esses tipos de algas aqui. Você vai dizer se elas são macroalgas ou microalgas e o nome delas, certo? Além disso, você vai explicar a importância desses protoctistas, que são esses tipos de algas. Tranquilo? A letra B fala o seguinte: o que as algas 2 e 3 têm em comum? Esta alga e esta. A letra C vai pedir para você dar um nome. Que nome recebe a estrutura que compõe o corpo das algas? Bem tranquilo, certo? Então, faço esse exercício aqui 10 no seu caderno de ciência. Lembrando e não esquecendo de sempre justificar, tá joia? Então, organizando aqui a tarefa de vocês, vai ser lá na página 84 do livro de vocês, tá? Conhecimento em Ação, exercício 10 e atividade interativa do capítulo 4, que fala do reino protoctista, ok? Lembrando que essas justificativas têm que estar no caderno de vocês, tranquilo?
e a data da tarefa tem que estar pronta até o dia 15, com correção em videoaulas. Tranquilo? Lembrando que todas essas atividades eu vou vistar quando nós retornarmos às aulas presenciais, tá bom, meus amores? Um beijo!